gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E pro assunto do vídeo de hoje, eu preparei um assunto que eu sei que é recorrente, uma dúvida muito recorrente. Então eu resolvi bater esse papo, que é como lidar com os finais de semana, como elaborar um final de semana equilibrado, um final de semana saudável, como não fugir tanto do plano alimentar que vocês têm, como não fugir tanto da rotina de alimentação saudável que vocês têm. E por que eu resolvi bater esse papo com vocês? Porque eu sei que muitas das vezes o final de semana é um momento bem delicado, de muitos pensamentos e de muitos medos de muitas pessoas. Então, nada melhor que numa sexta-feira bater um papo sobre isso aqui com vocês e vamos pro vídeo. Gente, o primeiro ponto que eu acho muito importante tratar aqui com vocês é: sábado e domingo nada mais são do que 2 dias normais, assim como a segunda e a terça. E por que tudo isso? Como assim são dias normais, mas final de semana é para descansar? Realmente são para descansar. Mas quando vocês começarem a entender que não existe nada a mais no sábado e no domingo e que tá tudo bem daqui a pouco não comer a pizza no sábado e comer a pizza na quarta, ou não comer ou comer a pizza no sábado e comer salada na quarta, enfim. Final de semana são 2 dias que a grande maioria das pessoas usa para descansar, fazer momentos de lazer, ter momentos mais especiais com as pessoas, daqui a pouco fazer uma comida diferente, fazer uma comida mais gostosa, mas a rotina deve permanecer. E por que eu digo isso? Porque hoje todos os resultados que eu tenho, o meu emagrecimento, hoje estar muito bem com o meu corpo, usar as roupas que eu gosto, comer as coisas que eu gosto nesse momento, se passou por isso que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. O final de semana, antes, há muito tempo atrás pra mim, era uma coisa que me deixava realmente bem angustiada, assim, ia chegando lá por quinta-feira, sexta-feira, e eu ficava, meu Deus do céu, o final de semana tá chegando, e os meus resultados, e aí, como é que vai ficar? E, meu Deus do céu, me gerava um sentimento muito ruim. E sempre chegava o final de semana, e às vezes na maioria das vezes eu nem queria comer as coisas que eu comia, mas era final de semana. E quando eu comecei a entender, quando eu comecei a fazer os exercícios dos pensamentos sobre final de semana, que é o que eu venho trazendo para vocês e que eu quero que vocês entendam, eu comecei a me transformar para viver os finais de semana e entender que eles são dias normais. E isso tudo, hoje todos os resultados que eu já obtive, colocando tudo que eu ensino aqui para vocês, foi através desses pensamentos, porque realmente final de semana é uma coisa que me deixava bem fora da casinha, assim, eu ficava muito preocupada, tipo, meu Deus do céu, e agora? Tá chegando sábado e domingo, tá chegando a sexta-feira, o que eu vou fazer? E não precisa ser assim. É óbvio que eu sei que tem algumas famílias, né, que geralmente tem o típico domingo de churrasco, que a família daqui a pouco pede uma pizza, pede um lanche no sábado, pede um lanche na sexta, enfim, fazem programas mais diferentes. E, na grande maioria das vezes, isso pode se tornar a rotina de muitas pessoas. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em comer, em fazer uma refeição que tu goste mais, uma refeição um pouco mais calórica, daqui a pouco uma refeição até mesmo fora da tua rotina alimentar, fora do que tu tinha programado. Isso não há um problema. O grande... não seria nem problema, mas uma grande coisa que muitas pessoas têm nossa, chegou o final de semana, então agora eu vou comer tudo que eu quero e depois segunda-feira eu penso. E não dá pra ser assim. Vai sair um vídeo amanhã no meu Instagram que eu falo sobre equilíbrio alimentar, como comer tudo que se gosta. Eu dei bastante dicas nesse vídeo, tá bem legal mesmo. Mas o final de semana nada mais é do que 2 dias normais, que foram feitos para descansar, e a alimentação segue fazendo parte disso. E quando eu digo que... Ai, tá coçando meu nariz. E quando eu digo que a alimentação segue fazendo parte disso, é porque assim como vocês vão comer no sábado e no domingo, vocês também vão comer na segunda, na sexta, na quarta, na quinta, enfim. Então, é um exercício realmente... um exercício diário, um exercício que demora um pouco para acontecer, mas é fundamental que vocês entendam. Por quê? Porque o final de semana é um dos grandes motivos sabotadores de muitas pessoas não conseguirem alcançar os seus objetivos. Eu fui uma dessas pessoas. Muitas das vezes eu fazia a minha alimentação certa de segunda a sexta até sexta ao meio-dia.
Chegava sexta de noite, esquece. Eu comia assim, ó. Eu comia lanche sexta, eu comia lanche sábado, eu comia lanche domingo. Ou então, assim, ó, sabe? E às vezes não era nem lanche específico, né? Mas eu chegava na sexta-feira à noite e, ok, acabou a alimentação saudável, depois segunda-feira eu penso. E é isso que eu quero que vocês entendam com esse vídeo. Não tem por que as coisas serem assim. Sendo que eu gosto muito de um exemplo que eu vi na internet esses dias, que são duas colunas, né? E numa coluna é pizza, chocolate, hambúrguer, tudo numa coluna, tudo que não é saudável. Eu não gosto de usar essa nomenclatura, porque pra mim todos os alimentos de alguma forma são saudáveis, né? Mas né, tinha uma coluna que era chocolate, pizza, hambúrguer, batata frita, enfim, e não tinha nada, nenhum alimento saudável ali, nenhum vegetal, nenhuma fruta, água, nada. E na outra coluna era só alimentos saudáveis, tipo, só alimentos saudáveis mesmo. Não tinha chocolate, não tinha pizza, não tinha hambúrguer, não tinha nada. E na terceira coluna tinha um pouco de cada coisa. Tinha batata frita, mas também tinha uma cenoura, mas também tinha um hambúrguer, mas também tinha uma carne. Mas enfim. E por que eu acho tão legal falar desse exemplo aqui com vocês? Porque é isso, é essa visualização dessa alimentação, deste terceiro tipo de alimentação que deve se criar, deve se ter, né? Isso é uma construção, eu sei disso, eu já estive no lugar de vocês, e até eu achar isso que eu tô conversando com vocês, realmente foi um caminho longo, e é justamente por isso que eu tô aqui pra encurtar esse caminho pra vocês com diversas dicas, mas enfim. E aí, o modelo ideal de alimentação, não só para final de semana, né? Mas para a vida é isso, é um pouco de cada coisa. Mas por que eu pensei nesse vídeo? Pô, sexta-feira eu vou largar esse vídeo. Porque eu sei que gera uma angústia muito ruim final de semana para algumas pessoas. É como se elas perdessem o controle da vida delas, né? Meu Deus do céu, chegou o final de semana, eu não tenho controle sobre a minha alimentação. E eu tô aqui para te dizer que tu tem. Todos nós temos controle sobre a nossa alimentação. Talvez tu tenha perdido um pouquinho esse controle, mas eu vou te pegar a tua mão e vou te ajudar a achar ele de novo. E começando com isso, entendam que o final de semana não é o problema de vocês. Longe disso, porque quando vocês começarem a enxergar esse processo do final de semana como 2 dias normais, são dias de descanso, eu gosto sempre de dizer isso, né? São dias de descanso, são dias, assim, que pode ocorrer de ter comidas um pouco mais calóricas, um pouco mais afetivas, né? Isso pode acontecer sim, e tá tudo bem se tiver. Come um pouco daquela comida, mas não se desesperem. E uma coisa que eu acho muito fundamental de dizer muitas pessoas colocam toda a emoção, todo o lado bom do final de semana na comida. Então, meu Deus do céu, meu final de semana só vale a pena se eu comer alguma coisa de diferente. Se eu comer um hambúrguer, se eu comer uma pizza, se eu comer um cachorro quente, se eu comer uma batata frita. E não! O final de semana, ele pode ser um final de semana maravilhoso sem comer esse tipo de comida, né? Pode ser um final de semana maravilhoso comendo salada, comendo frutas, tomando teu iogurte, comendo daqui a pouco uma pizzinha ali de noite e tomando um refri, pode ser. Mas o lado bom do final de semana, a mensagem do final de semana é pelos dias de descanso, pelos dias a mais, para ter um tempo a mais com a família, né? Não é necessariamente a comida em si. E como eu já tive muito nesse lugar que muitas pessoas estão hoje, muitos de vocês eu acredito que possam estar também, dessa coisa de, meu Deus do céu, chegou o final de semana e agora? Agora minha vida acabou, Senhor, o que eu vou fazer? E, gente, calmem. Eu sei que parece muito distante isso, essa relação tranquila com o final de semana, mas ela não é. Desde que vocês comecem aos pouquinhos, eu gosto sempre de dizer, plantar uma sementinha e ir regando ela. A transformação não acontece do dia pra noite. Eu vou até aproveitar e mostrar pra vocês esta caneca linda, transformando o corpo e mente com as minhas borboletas. E aproveitando que eu tô falando de transformação, a borboleta tem um significado muito importante pra mim, né? É muito importante, assim. A borboleta simboliza toda a transformação que eu fiz comigo mesma. Que eu fiz com o meu corpo, que eu fiz com a minha saúde. Pra quem não conhece um pouco a história da borboleta, vale dizer que a borboleta, antes dela ser essa borboleta linda, eu até tenho uma borboleta que eu fiz uma tatuagem ontem na perna, a borboleta, antes dela ser essa
vou até exemplificar aqui pra vocês. Antes dela ser assim, ela é uma lagartinha e ela tá dentro de um casulo. E antes dela sair e voar, ela passa por vários processos. Vários processos. Ela se machuca, ela tenta sair e ela não consegue. E pra borboleta voar, faz parte que ela debata as asas no casulo, né? Porque aquilo ali é esse movimento de força da borboleta que faz com que ela se torne este animal lindo. Então, a borboleta ela tem um significado muito importante na minha vida, muito, mas assim, muito importante mesmo, que foi essa transformação que eu tô trazendo aqui nesse vídeo. Foi a transformação que eu tive da minha relação com os finais de semana, foi a minha transformação que eu tive em relação à minha alimentação, aos meus objetivos estéticos e de saúde. Foi a transformação que eu fiz comigo e que eu vou fazer com vocês, que eu quero fazer com vocês. Então, eu quis mostrar essa nossa caneca aqui, essa minha caneca aqui, com o meu símbolo, que é a borboleta, transformando o corpo e mente, porque é isso. O que eu faço aqui com vocês é transformar vocês, para que vocês se tornem as borboletas mais lindas que existam e que vocês olhem para o processo do casulo e lembrem o quão importante ele foi. Então, essa transformação de uma rotina alimentar mais conturbada nos finais de semana, principalmente, né, para uma relação um pouco mais tranquila, ela vai exigir os mesmos processos que a borboleta passa ali para se tornar esse animal lindo que ela é, que voa por tudo, que é livre para fazer as suas próprias escolhas. Então, quando vocês pensarem em final de semana, até é legal de usar isso. Lembrem da borboleta no casulo. Não é do dia pra noite que a borboleta sai do casulo. Assim como não vai ser do dia pra noite que vocês vão ter a melhor relação do mundo com o final de semana, mas é processo. E esse exemplo da borboleta, ele é muito significativo pra mim. É um processo. Se a borboleta tivesse desistido, se aquela lagarta tivesse desistido lá atrás de sair do casulo e se tornar uma borboleta, ela não teria se tornado uma borboleta. Então, hoje o final de semana tá começando e a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é: deem o melhor de vocês. Sempre, nem que seja 1% a mais na sexta, 1% a mais no sábado, 1% a mais no domingo. Deem o melhor de vocês, porque o final de semana é tão gostoso. Hoje que eu sei o valor do final de semana, né, que não é mais um peso pra mim, eu posso dizer, tão gostoso o momento de saber que para algumas pessoas não, né, mas pra grande maioria sim, chegou o momento de ficar com o marido, de ficar com a esposa, de ficar com os filhos, de ficar com os pais, com os avós, enfim. É tão gostoso esse momento e às vezes vocês se perdem nesse momento, assim como eu já estive perdida dentro do meu casulo, por um pequeno detalhe. A comida, a alimentação, ela é muito importante, mas muito importante. Ela é importante para nutrir o corpo, ela é importante emocionalmente, ela é importante afetivamente. E é por isso que eu bato tanto na tecla aqui com vocês sobre a importância de se conhecer, para não ficar refém da alimentação em momentos como esse. Comer saudável é comer de tudo. Tem até vídeo aqui no canal, se tu ainda não assistiu todo, eu recomendo que tu assista, que eu falo sobre a questão dos industrializados. Já tem um vídeo aqui que eu trabalho também um pouquinho com vocês sobre os finais de semana, porque é um processo, mas que a mensagem que vocês levem desse vídeo é: respirem, cada um tem um processo, mas que vocês iniciem esse final de semana de uma maneira mais leve, dando sempre o melhor de vocês. E quando eu falo dando o melhor, eu gosto muito de sempre frisar isso, eu friso muito isso com as minhas seguidoras, enfim, friso isso bastante também quando eu converso com outras pessoas, enfim, que é dar o seu melhor, olhar e entender que vocês estão dando o melhor de vocês. E por que eu tô dizendo isso? Porque em algumas vezes vocês podem estar dando 95%, mas dava para dar o 100%. O meu 100% hoje pode ser muito diferente do teu 100%, e não tem problema nenhum nisso, desde que tu esteja dando o teu 100%, assim como eu tô dando o meu 100%. O meu 100% de hoje talvez seja os meus 10% de amanhã, mas não tem problema. Deem o 100% de vocês, não tenham medo disso. Às vezes o teu 100% pode ser comer uma fruta no café da manhã. Parabéns, comemora. Tu deu o teu 100%. Às vezes o teu 100% pode ser não tomar uma cerveja naquele final de semana. Comemora. Às vezes o teu 100% pode ser comer 2 pedaços de pizza ao invés de comer 3. Comemora do mesmo jeito. E por quê, gente? Porque dar o 100% no processo é fundamental.
olhar para a tua trajetória e para as tuas atitudes e ver que tu fez o que tinha que ser feito dentro do que tu podia fazer, porque existe muito isso, né? Na alimentação saudável, nesse processo, muito se fala dos resultados finais, mas para chegar no resultado final, tu precisa passar por todo o processo. Tu precisa ter pequenos resultados para chegar no maior. Então, passar por um final de semana de uma maneira um pouco mais leve é um baita processo. É assim, é tu ter dado o teu 100%. Ainda que daqui a pouco tu não consiga colocar esse 100%, é que tu não consiga colocar a tua alimentação como tu gostaria no final de semana. Mas não interessa. Tu conseguiu passar aquele final de semana um pouco mais leve. Daqui a pouco, tu é uma pessoa... eu gosto muito de usar o exemplo da água, né? Vocês me escutam falar muito sobre água, que beber água, tem que beber água, tem que beber água, tem que beber água. Mas se tu é uma pessoa que não toma 1 litro de água, cara, começa ali com 100 ml. Ah, Júlia, mas como assim? Tu só vai chegar no 100 litros se tu tomar 100 ml, né? Não tem como sair do 0 e ir pra 1 litro sem passar pelos 100 ml. Então comemora. Daqui a pouco, tu quer chegar lá, mas tu precisa passar por aqui primeiro. E esse processo do final de semana, gente, é um processo que vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas não enfatizem uma relação ruim com esses 2 dias. Visto que final de semana estar com a família, comer uma coisa mais gostosa ali, daqui a pouco comer a comida da avó, comer a comida da mãe, do pai, do marido, da esposa, enfim, dos filhos, né? Que hoje eu sei que tanto criança quanto adolescente, quanto adulto gosta de cozinhar, tem bastante pessoa que gosta. Curte aquele momento, não coloca um peso maior naquilo ali. Mas daqui a pouco, se tu sabe que tu vai comer uma comida um pouco mais calórica, enfim, não tava nos teus planos, ou, né? Ou daqui a pouco tu não imaginava que tu ia fazer aquilo ali, dá o teu 100% em outra parte. Daqui a pouco dá o teu 100% se tu treina, fazendo um treino no domingo. Ah, não, mas eu não vou treinar domingo. Mas, poxa, é o que eu posso fazer, é o meu 100% que eu posso dar pelo meu final de semana. Então vai, treina, convida o marido, convida a esposa, convida o filho, faz um treino ali. Daqui a pouco dá o teu 100% bebendo a tua quantidade de água diária. Daqui a pouco dá o teu 100% comendo um pouco mais de salada, mesmo com aquela refeição. Deem o 100% de vocês. O final de semana não é inimigo de ninguém. Muito pelo contrário, é no final de semana que às vezes a gente vive os melhores momentos. E vale lembrar também que da mesma maneira em que vocês podem comer todas essas comidas mais gostosas no final de semana, não tem problema nenhum também se essa comida mais gostosa daqui a pouco chegar numa comemoração numa quarta-feira, numa segunda-feira. Não há problema. O problema não é a comida em si. O problema, eu nem diria problema, não é na comida que tá, são nos pensamentos. Então analisem, vejam como é a relação de vocês com a comida, como que vocês lidam com isso, quais são os sentimentos que vêm quando vocês pensam no final de semana. Eu obtive todos os resultados que eu obtive hoje. Eu sempre digo, eu me sinto uma borboleta voando por aí, né? Depois de muito ter tomado bastante empurrão, bastante machucado ali no meu casulo, quando eu me permiti passar por todo o processo, e é por isso que eu simbolizo vocês como borboletas, porque hoje vocês estão no casulo, assim como eu já estive, e eu tô aqui pra estar do lado de vocês no processo, porque também tem aquilo, né? Não adianta querer tirar a borboleta do casulo numa pressa, porque ela não vai estar fortalecida o suficiente pra voar. E querer adiantar o processo não adianta, mas eu gosto muito de falar isso porque é um processo. Hoje todos os resultados que eu tive, o meu emagrecimento, enfim, eu vou trazer um vídeo falando mais um pouco sobre o meu emagrecimento, sobre os meus resultados, mas é interessante falar que tudo isso é um processo. E hoje, os finais de semana eu amo, assim como eu amo todos os outros dias da semana. Então, que o final de semana de vocês seja muito leve, que vocês entendam que não há problema nenhum em comer o que gosta, mas que também não há problema nenhum em dar o seu 100% na alimentação saudável no final de semana. E quando eu falo dar o 100% na alimentação saudável no final de semana, eu estou dizendo para comer saudável e comer as coisas que vocês gostam também. Não há problema algum nisso. Muito pelo contrário, faz parte. Eu sempre digo, comer saudável é comer de tudo. Comer saudável é comer o que se gosta, sim. É comer alimentos que te fazem bem, sim. E é para isso que eu tô aqui, para transformar o corpo e a mente de vocês, para que vocês sejam as borboletas mais lindas voando e eu olhe e diga, nossa, eles voaram. Então, meus amores, que o final de semana de vocês seja maravilhoso, curtam muito esse vídeo, se inscrevam no canal, mandem o vídeo pros amigos, que eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer muito sentido para muitos de vocês, tá bom? E é isso, se cuidem, se alimentem bem, bebam água, deem o 100% de vocês sempre.
E lembre-se, não comparem o 100% do outro com 100% de vocês. No final das contas, o que realmente importa é vocês olharem pra vocês e saberem que vocês deram o 100% de vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Me sigam no Instagram, curtam a página no Facebook e vamos ficar cada vez mais juntinho. Beijo.